Agora, oficialmente, sejam todos muito bem-vindos à nossa conversa, ao nosso debate hoje, no ciclo permanente de palestras sobre as reflexões sobre o Decreto 10.410 de 2020, que fez alterações no regulamento da Previdência Social. E para começar a nossa conversa, eu agradeço a presença da doutora Tatiane Menezes da Rocha Pinto, uma colega que já foi, né, nossa colega por alguns anos, uma estimada colega de todos, graduada pela Universidade Cândido Mendes e atualmente juíza federal em São Paulo, atuando na área previdenciária. Então, com muitas considerações para trazer sobre essa alteração normativa, legislativa, para todos aqueles que nos acompanham, não só defensores, como colaboradores da DPU e também público externo. Então, doutora Tatiane, seja muito bem-vinda. Eu peço a gentileza de todos que nos acompanham, que desabilitem os áudios e os microfones dos seus computadores e que também, querendo, façam perguntas aqui pelo nosso chat, que depois a gente lê para a doutora Tatiane. Doutora Tatiane, seja muito bem-vinda e a palavra é sua. Agradeço também ao doutor Jânio, nosso vice-diretor da escola, que aqui está conosco para mais uma mediação neste webinário. Por favor, doutora Tatiane. Bom dia, doutor Jânio, bom dia, doutora Olinda. É um prazer receber esse convite da doutora Olinda, amiga de longa data, não vou dizer tanto quanto tempo, senão vai denunciar a nossa idade. É um prazer realmente estar aqui na Escola da Defensoria, uma escola que traz vários eventos que eu acompanho, que eu vejo a magnitude acadêmica dos eventos. E ela me trouxe essa proposta de falar sobre um decreto de 120 laudas em 30 minutos. Eu vou tentar me virar nos 30 aqui, falar o máximo que eu puder. Eu tenho o péssimo hábito de falar rápido, né? Mas eu vou tentar falar devagar, mas com agilidade para poder abarcar o máximo de temas possíveis, dos pontos que eu achei interessante, porque o decreto realmente trouxe bastante inovação, apesar de que dessas 120 páginas de processo, de artigos que ele trouxe, muito do que tem ali não é inovação, porque o que aconteceu? O INSS, ele tinha o decreto 3048 que regulamentava, né, mas ele meio que parou de ser alterado e o INSS vinha através das instruções normativas, né? A IN 77 é que vinha regulamentando as questões, e o decreto em si ele já não vinha sendo atualizado. Então, a IN 77 ela já é gigante e ela já trazia já várias questões de regulamentação e vários pontos da IN 77 já estão no decreto 10.041. Além disso, ele trouxe realmente muita inovação. Alguns pontos foram bem, eu posso dizer, benéficos, outros eu acho que vão trazer muita polêmica. Assim, ao mesmo tempo que eu vejo que o INSS tentou aqui trazer um pouco de desjudicialização e não querer mais briga mesmo, né? É inevitável que vai haver, sim. Tem pontos aqui que extrapolou a hierarquia das normas e que isso vai sobrecarregar o judiciário, enfim. Já vou aqui para os pontos que eu achei mais interessantes. Óbvio que não vou exaurir, mas são pelo menos aqueles que eu apontei aqui. O primeiro que eu achei bem que vai ter reflexo, pelo menos para a gente no juizado, é a questão das súmulas administrativas do presidente do INSS, né? São súmulas que vão ser vinculantes, né, perante o próprio INSS. Elas vão trazer, eu já estou com a língua enrolada, desjudicialização. Ela traz uma regulamentação, né, do artigo 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Civil Brasileiro, né, do direito brasileiro, né, hoje, direito brasileiro, é uma lei que eu gosto muito. E esse artigo 30, ele é um artigo que quase ninguém
usa muito, mas ele traz sobre a segurança jurídica das autoridades administrativas, né? A necessidade de que as decisões administrativas tenham tragam segurança jurídica, né? Não jogando todo esse fardo para o judiciário, né? Esses artigos que trazem as súmulas administrativas, né, do INSS, do presidente do INSS, elas com certeza vão trazer uma certa segurança jurídica. Eu gostei desse artigo particularmente. Outra mudança que eu achei interessante, eu estou falando primeiro dos pontos positivos, né, para depois a gente falar dos negativos. Foi a questão no salário maternidade, o artigo 93B do decreto, ele fala da pensão maternidade, eu achei isso bem interessante. Isso até poderia ser caso de judicialização antes, mas enfim, hoje está no decreto a possibilidade do cônjuge, né, na verdade, o pai da criança, né, o cônjuge, o companheiro sobrevivente, caso a mãe tenha falecido no parto, se a criança sobreviveu também, ele ter direito ao remanescente daquele salário maternidade. Eu achei uma regra bem justa, né, e interessante. Eu acho que vai trazer um progresso social aí. A outra questão que eu achei também interessante e trouxe uma desburocratização no processo administrativo foi a questão da comprovação da dependência econômica e do vínculo. A documentação, hoje, ela basta trazer 2 documentos, né? Assim, apesar de continuar todos aqueles requisitos, né, que a gente sabe que tem, hoje não precisariam mais de 3, seriam só 2. E caso desses 2 existisse apenas um documento, quando a gente vai para a justificação administrativa, não se exige mais aquelas 3 testemunhas, bastariam 2 testemunhas. Às vezes era muito difícil para a parte conseguir, né? Uma testemunha boa, porque também conseguia uma testemunha que não resolvesse muito problema, ou então um documento que também não resolvesse o problema, também e fosse indeferido o pedido, eles até conseguiriam só para cumprir a formalidade de ter os 3 documentos. Então, no momento que eles pedem 2 documentos e ressaltam o tipo de documento que eles precisam, né, para comprovar o vínculo de dependência econômica, a gente desburocratiza um pouco esse procedimento. Uma outra situação que o decreto trouxe também, e que é bem polêmica, mas que eu não sei como é que a gente vai resolver, porque hoje isso está suspenso judicialmente, é a questão da aposentadoria híbrida. No 57, parágrafo 2º, lá, ele traz a possibilidade da aposentadoria híbrida, né? Ele diz que poderia se utilizar lá do cômputo do tempo, né, do rural junto com o urbano. A gente sabe que esse é o tema 1007 do STJ, e que está suspenso, porque entrou um recurso extraordinário, né, com repercussão, e a gente até sabe que a questão que está na repercussão não é nem a questão de ser híbrida, se cabe o híbrido ou não. Eu acho até que isso vai ficar pacificado, aquela questão do remoto, né, e o descontínuo, a questão do trabalho remoto e descontínuo, acho que é a grande controvérsia. E eu queria muito que isso fosse resolvido, né, acho que talvez o decreto seja até um argumento a mais, esse parágrafo 2º do 57, seja um argumento a mais lá no recurso extraordinário, agora no STF, porque, por exemplo, aqui a gente não tem os acordos, né, nas audiências, quando tem híbrida, né, e aqui no interior a gente tem muito híbrida, os processos travam, é óbvio, né, eles vão para a sentença, sai a sentença, mas seriam possibilidades maiores de acordo, porque o INSS não faz acordo aqui nas aposentadorias híbridas, então seria uma possibilidade, se isso Está travada a apresentação. Tá vendo? Travou.
Tá me ouvindo, Tatiane? Bom, eu acho que travou o vídeo da doutora Tatiane. Vamos esperar ela retornar, então. Alô? Tatiane? Alô? Bom, travou mesmo. Voltou? Alô? Voltou, né? Voltou. Onde é que Você está sem áudio, está sem vídeo. Pelo menos eu não estou te vendo aqui. voltou? Estou conseguindo te ouvir. Tá. Eu parei aonde? Você estava falando da possibilidade de acordo na questão da aposentadoria híbrida. Então, quando eu falei dos efeitos financeiros da revisão, parou. Tá. Sim, isso daí, pelo menos eu não ouvi. Tá. Então, já para você voltar naquela, na sequência da questão você vê a possibilidade de acordo em relação à questão da aposentadoria híbrida. Isso, o INSS é que trava, entendendo que poderia ser impugnável ainda a questão judicialmente, né? Então, como não estaria pacificado, então, como hoje o decreto trouxe essa possibilidade, eu acredito que trazendo no recurso extraordinário, eu não sei nem como é que eles vão interpretar isso agora no recurso extraordinário. Mas o que eu estava falando também é que no recurso extraordinário não está se discutindo só a viabilidade ou não da híbrida, até a questão do remoto, né? Se dentro da híbrida ainda tem um subtema, que é a questão do remoto. Aí depois eu fui para uma outra questão que o decreto trouxe, que foi o artigo 347, parágrafo 4º, que é a questão dos efeitos financeiros da revisão dos benefícios. Hoje, quando a gente pede, isso já foi judicializado e está no tema 102 da TNU, né? A gente, quando pede a revisão administrativa dos benefícios, segundo esse 102 do TNU, já está pacificado que retroagiria os efeitos financeiros lá até o primeiro pedido, né, o pedido de concessão. E aí, esse 347, parágrafo 4º, ele vem confrontando esse tema 102 da TNU. Então, eu acho que aqui já é um ponto que provavelmente vai voltar para o judiciário essa impugnação. Então, provavelmente já teremos mais um ponto aí de judicialização. Uma questão que eu achei que houve um retrocesso social grande e me causou um espanto foi a questão dos agentes cancerígenos, né? Que antes era uma presunção de que se o ambiente de trabalho tivesse agente cancerígeno, na questão da aposentadoria especial, né? E antes, bastava a presença no ambiente de trabalho daquele agente cancerígeno, que ele seria considerado como uma atividade nociva, né? Para fim de aposentadoria especial no futuro. E hoje o decreto já veda. Ou seja, teria que comprovar que aquele agente cancerígeno de fato agredisse, né, fosse nocivo, e que se os EPIs fossem eficazes, né, caso de a proteção dos EPIs fossem eficazes, não teria direito à aposentadoria especial. Tem os casos, por exemplo, de frentistas, né, que é um caso comum, que é exposto à gasolina, o benzeno da gasolina, né?
É um caso que fica a pergunta, né? Existe EPI eficaz para o frentista? Será? Será que a gente consegue isso, né? E aí isso vai a perguntas, né, que infinitas. E quando se trata de uma doença tão grave e que não é imediato a que a gente visualiza, né? A gente sabe que o câncer ele é traiçoeiro, uma doença traiçoeira, que é complicado a gente não fazer essa presunção. É como se fosse não utilizar o princípio da precaução na saúde do trabalhador aqui. Eu acho bem complicado. Eu acho que realmente foi um retrocesso aqui. Uma outra questão que a gente já poderia até falar isso antes do decreto mesmo, essa controvérsia aqui, é a questão da pessoa com deficiência. A aposentadoria da pessoa com deficiência, ela remete toda para a Lei Complementar 142. A reforma, né, a Emenda Constitucional 103, ela praticamente não alterou nada da pessoa com deficiência, né, em relação à aposentadoria. O que ela diz, né? Ela diz lá no artigo 26, ela diz que aguarda-se uma lei complementar, e enquanto não houver lei complementar, revogando a 142, lei complementar 142, tudo que está em vigor na 142 ficaria vigorando. Então, as normas de aposentadoria que foram alteradas, elas não alterariam a situação da pessoa com deficiência. E aí, o decreto, ele trouxe, né, aquela questão, trazendo para todo mundo no mesmo balaio de gato, né, de destacamento de 80% maiores salários, né, em vez dos 100%. Quer dizer, na verdade, ele trouxe os 100%, que antes eram os 80%, para fins de computar o tempo de contribuição. Antes do decreto mesmo, já tinha, agora eu não estou me recordando se era uma ordem de serviço, entre o decreto, entre a emenda constitucional e o decreto, o INSS já tinha uma orientação no sentido de que era conflitante essa norma da emenda constitucional do artigo 26, se ela teria sido, junto com a do 29, né, que trouxe as regras de aposentadoria, se quanto a essa questão da aposentadoria, ainda assim, a pessoa com deficiência, ela ficaria, pelo menos nas regras específicas de aposentadoria, elas seriam alteradas. Eu entendo que não, porque se a emenda especificamente trouxe uma regra dizendo que era para manter as regras da Lei Complementar 142, para se manter até que venha uma nova lei complementar. E o decreto fez mais ou menos o que já tinha nessa ordem de serviço, que agora eu não anotei, eu não vou lembrar também, dizendo que seria os 100% dos maiores salários, né, para fins de cálculo. Eu acho que isso é impugnável também. Enquanto eu tiver esse lapso temporal entre a nova lei complementar regulamentando a aposentadoria da pessoa com deficiência, eles teriam esse direito a computar a aposentadoria deles dentro dos 100% dos maiores salários, né? Quer dizer, 80% dos maiores salários. É que essas regras, né? Enfim. Aqui, isso foram, assim, as pinceladas gerais, né, que eu tinha dos pontos mais, assim, sem muita polêmica. Agora, assim, um ponto crucial que eu entendo que mudou no decreto, e que é uma inovação, porque não está na emenda constitucional isso, é a questão da mudança na contagem e do entendimento do que seria tempo de contribuição e o que seria carência. E isso era algo que o estudo previdenciário, né, era o nosso beabá, né, saber a diferença de tempo de contribuição, carência e os reflexos que isso traz. Tempo de contribuição antes, né, o que a gente sabia de tempo de contribuição antes? Como era essa contagem? Ele era de data a data. Se a pessoa começou a contribuir no dia 13, conta o dia que ele começou a contribuir. E assim vai. Dia. No final, lá, você conta os dias, né? Meses e tal. E ele tem esse valor total de dias, né? E aí você tem o reflexo meses e anos.
E a carência? A carência, ela retrocede ao primeiro dia do mês, mesmo se ele trabalhou só um dia naquele mês. Isso era como era antes. Trabalhou só um dia naquele mês, a carência volta para o mês de... Bom, trabalhou um dia no mês de janeiro de 1999. A carência começou no janeiro de 99. Isso foi o que sempre se entendeu. E o decreto fez, a gente não sabe se proposital ou não, fez uma confusão que, assim, vamos nos adaptar, né? Vamos ver como é que isso vai vir depois nos processos, vai vir as discussões, virão as discussões sobre isso. Mas, enfim, agora existe uma equiparação, basicamente, entre carência e tempo de contribuição. E essa equiparação, ela tem estrita ligação com a questão do recolhimento dentro do valor do salário mínimo. O mínimo, na verdade, quando eu falo salário mínimo, é para generalizar, porque a emenda constitucional fala do mínimo, do básico, né, da categoria. Enfim, lá na Constituição, quando veio a emenda, no 195, parágrafo 14, só para explicar melhor, 195, parágrafo 14, ele diz que só será considerado como tempo de contribuição, e ele fala de tempo de contribuição, veja bem, ele não está falando de carência, e nem está falando de qualidade segurada. Quando ele fala que só será considerado como tempo de contribuição, aquele período, aquela contribuição, aquele mês, né, em que ele efetivamente teve o recolhimento mínimo, né? Então, ainda que ele tenha trabalhado 30 dias, vamos supor, e não tenha recolhido dentro do mínimo, do salário mínimo, ele não será reconhecido como tempo de contribuição. E aí, quando a gente traz isso para o decreto, ele ampliou, ele trouxe a questão da carência também. Então, assim, ele não será reconhecido como tempo de contribuição, como carência e qualidade segurada. Então, ele ampliou e restringiu. Porém, não foi de todo ruim. Eu vou falar depois o aspecto bem ruim disso, mas assim, porém, não foi de todo ruim. Por quê? Porque quando ele diz que o tempo de contribuição não é mais de data a data, lá no decreto, né? É que assim, eu não vou ficar lendo aqui o decreto todo, porque eu vou perder muito tempo. Mas, enfim, é o artigo 19E. Quando ele diz que eu efetuando a contribuição pelo valor, pelo menos pelo valor mínimo, né, do piso, eu estou falando salário mínimo, mas na verdade é o piso legal, tá? O piso que ele fala piso legal, convencional, da categoria, que aí pode variar nos estados. Quando você faz aquele recolhimento naquele mês, pelo menos no mínimo, ainda que ele tenha trabalhado menos que 30 dias, ele vai ter aquele tempo de contribuição cheio. O que, sobre esse aspecto, é vantajoso. Por quê? Porque se ele contava dia a dia, no final do tempo, no final dele de tempo de contribuição da vida inteira, ele tinha menos, né? Vamos concordar que ele tinha menos, porque se ele foi admitido no dia 15 e foi demitido, 15 de janeiro de 2020, e foi demitido em 20 de setembro, a internet está me sabotando aqui. Então, sobre esse aspecto, é bem favorável isso para o segurado. Por quê? Porque ao final do período contributivo dele, ele vai ter vários meses que ele tinha pingado, né, dias, mas que ele vai ter o mês inteiro cheio como tempo de contribuição. Isso é favorável para ele? É. Só que, e o trabalhador de baixa renda? E o trabalhador intermitente, que por vários meses contribui menos do que o mínimo?
tanto a emenda já lá previa, né, quanto o decreto, as hipóteses dele complementar essa renda. Ele traz complementação, utilização de excedente ou agrupamento, né? Eu vou explicar depois melhor isso. Eu vou chamar isso de excesso transferível, tá? Para que esses meses sejam computados e não sejam ignorados como um todo, entendeu? Porque ele contribuiu menos do que o mínimo. Só que, quando a gente está falando de trabalhador de baixa renda, ele já, no período contributivo dele, ele está sempre no limite. Ele está sempre contribuindo pelo mínimo. Alguns meses, porque ele foi demitido, né? Porque ele tem curtos períodos de vínculo. Ele foi demitido, admitido, muitas vezes menos do que o mínimo. E ele provavelmente só vai saber dessa regra quando ele for se aposentar. Ele não vai fazer uma programação previdenciária para saber, né, programação de aposentadoria para saber que naqueles meses ele teria que contribuir a mais. Então, se por um lado a gente tem um benefício para aquele segurado que contribui acima do mínimo, né, para o trabalhador de baixa renda, que a gente sabe que o discurso da reforma da Previdência, ele veio, né, vendendo um peixe de que seria para ajudar o trabalhador de baixa renda, enfim. E nesse aspecto ele foi bem leonino, porque eles não vão saber dessa regra, só vão saber na hora de se aposentar, e vão perder esses valores, né? Na verdade, é perder esses períodos, porque, veja bem, o decreto ele é específico em dizer que não servirão para nada, para carência, para qualidade de segurado e nem para tempo de contribuição, exceto se ele fizer esse excesso transferível. Eu entendo, da perspectiva tributária, que isso fere a capacidade contributiva dele. A capacidade contributiva está muito ligada à capacidade econômica de contribuição daquele segurado, né, no caso do contribuinte. Porque se você é transferido para o contribuinte, no caso, o segurado, o empregado, algo que seria do empregador, ou então, sim, a gente só usa a solidariedade quando convém, né? A solidariedade do sistema deveria abarcar. Eu sei que a gente sabe que a intenção do reformador foi equilibrar os desvios atuariais, que eram muitos. Quando a gente pegava o CNIS da pessoa, tinham vários períodos de contribuição em que ele tinha recolhido menos do que o mínimo. E isso dá um desequilíbrio atuarial, mas a gente tem que pensar se a gente não está empurrando essas pessoas para o assistencialismo, porque elas vão chegar na aposentadoria e não vão conseguir, apesar de ter trabalhado a vida inteira, elas não vão conseguir o tempo, porque vários períodos, vários meses, elas não vão ter computado aquilo, porque, inclusive, não vão ter feito esse excesso transferível, não vão ter utilizado esse excesso transferível para outros meses, porque elas nem sabiam disso, né? Esse excesso transferível está no parágrafo 1º, eu que estou chamando isso de excesso transferível, eu vi um ou outro que chamou isso de excesso transferível, mas eu não sei se vai vingar. Está no parágrafo 1º do 19E, e também está na Constituição, né, a questão de você poder complementar esses valores, ou utilizar o excedente, ou agrupar, né? Inclusive, um dos parágrafos fala que esses ajustes têm que ser referentes às contribuições dentro do mesmo ano civil, né? Você tem que fazer essa comunicação dentro do mesmo ano civil. Veja que o trabalhador de baixa renda, ele não vai conseguir complementar com valores a mais, porque se ele é de baixa renda, ele já mal consegue aquele valor mensal, né? Porque ele está dentro do mínimo. Ele pode, de repente, agrupar. Só que quando ele agrupa, ele junta um mês, sei lá, que ele contribuiu por 500, no outro ele contribuiu por 700. Quando ele agrupa esses dois, ele perde um. Quer dizer, isso não fere a capacidade contributiva dele, porque se de ano em ano ele for juntar depois no final, e de cada 2 meses ele perdeu um, para poder, sim, no final, fazer um tempo de contribuição, isso não fere a capacidade contributiva dele em relação àquele trabalhador que não é de baixa renda, porque se o trabalhador é aquele que tem um salário médio de R$3.000, ainda que naquele mês ele falte 15 dias, vamos supor, e pague por 1.500, ou então porque ele foi demitido no meio do mês ou admitido no meio do mês,
ele não vai ser prejudicado de forma alguma, ele vai ter aquele tempo de contribuição considerado cheio. Então, acho que isso é bem impugnável. Eu acho que talvez não tenha tanta impugnação disso no judiciário, por quê? Porque tem um caráter benéfico muito grande para quem contribui acima do mínimo. Essas pessoas vão ser, elas vão ser beneficiadas no momento que elas vão ganhar vários dias em relação à contagem que era feita anterior ao decreto. Então, eu não sei se, como isso é muito favorável, eu não sei se isso vai ser impugnado judicialmente. Mas, vendo pela perspectiva do trabalhador de baixa renda, do trabalhador intermitente, eu vejo que isso vai prejudicar, e eles só vão descobrir isso na hora que eles forem pedir o benefício lá daqui a 20, 30 anos. Tem uma regra específica no parágrafo do 19E que fala que os dependentes, quando forem pedir a pensão por morte, eles podem pedir esse ajustamento que eu falei do excesso transferível, né, que é complementar ou utilizar o excedente ou agrupar. Eles podem fazer isso desde que seja no janeiro subsequente ao falecimento, né, do segurado. E aí ele fala dos dependentes em relação à pensão por morte. E aí eu pergunto, será que isso a gente não pode aplicar também em relação à aposentadoria por invalidez, né? Que agora não se chama mais aposentadoria por invalidez. Será que a gente não poderia aplicar isso também para efeitos de considerar o período de graça ou a qualidade de segurado, enfim, para fins de aposentadoria por invalidez? Porque isso eu acho que também vão ter questionamentos na justiça em relação a isso. Porque o parágrafo só fala em relação aos dependentes da pensão por morte, não fala de benefício de incapacidade. E tem um outro parágrafo que eu também acho que, enfim, vai ter muita polêmica, e acho que a INSS vai ter que regulamentar isso, que ele fala que após processado essa questão da complementação do excedente, o tempo do excedente dos ajustes, né, e da utilização do complementar ou agrupamento, uma vez processado isso, fica irrenunciável essa movimentação, né? Fica irrenunciável essa questão. Eu acho também que é complicado, porque se no meio do curso dele, do período de contribuição, ele achar que é desvantajoso isso, depois querer renunciar, enfim, eu acho que isso também, eu não sei como é que o INSS vai regulamentar isso. Tudo vai depender muito de como o INSS vai regulamentar. Enfim, o artigo 19E é um artigo que eu acho que vai dar muita polêmica. Mas, como eu disse, ele tem um caráter benéfico muito grande. Uma outra... Doutora Tatiana, só vou interromper um pouquinho e pedir aos participantes que ativem o mudo dos seus microfones e as câmeras. Me parece que alguém ingressou agora com o microfone ligado. Obrigada, muito obrigada. Desculpe a interrupção. Por favor, a palavra é sua. Um outro ponto, eu só queria esclarecer que quanto a essa questão antes de eu passar para o próximo ponto, quanto a essa questão da complementação, essa diferenciação entre carência, tempo de contribuição e qualidade de segurado, eu teria mais uma hora e meia para falar, mas eu vou passar batido nesse ponto, porque é bem complexo isso. Eu sei que isso vai dar muita polêmica e a gente, na verdade, a gente vai ter que esperar como é que isso vai fluir, né? Tanto administrativamente como no judiciário. Mas basicamente era isso que eu queria alertar, né? Que esses artigos vão mudar bastante a nossa rotina, de como a gente encara a forma de enxergar a carência, o tempo de contribuição e a qualidade de segurado. Depois, pulando lá para o final do decreto, quando ele regulamenta a questão do processo administrativo previdenciário, eu reconheci ali alguns artigos que me chamaram um pouco a atenção e que eu acho que também são um pouco de objeto de polêmica. O 176, parágrafo 3º, ele traz uma vedação de recurso para o Conselho
na hipótese de extinção sem julgamento do mérito do processo administrativo. Eu achei que isso aqui é bem impugnável. Eu acho que isso aqui, assim, não só pelo devido processo legal, né, confrontando diretamente a questão do devido processo legal, como o decreto ele não poderia ultrapassar a 9784, né, o artigo 54 da 9784, eu acho que é o 56 da 9784, ele especificamente, né, permite a questão dos recursos, e eu entendo que ele extrapolou, vedando a extinção sem julgamento do vedando o recurso nos casos de extinção sem julgamento do mérito do processo administrativo, e isso tem reflexos depois, né, quando eles forem pedir administrativamente, quando forem pedir judicialmente, e reflexos, inclusive, em relação à DER, né. Eu acho que isso aqui até, cara, seria o caso de uma ação civil pública. Eu não sei se alguém está pensando já isso, porque se essas questões forem começar a pipocar, né, assim, rarefeitamente, vai ser complicado. Eu acho que, de repente, se por uma ação civil pública, isso aqui poderia ser resolvido, porque realmente vedar o recurso nessas hipóteses, né, de extinção sem julgamento do mérito, né, não sei do que eles estavam com a cabeça aqui. O parágrafo 6º do 176, ele fala da alteração da DER com a juntada de novo documento. Ele permite alterar a DER uma vez juntado um novo documento na esfera administrativa. Isso era muito comum no INSS. Deixa eu só beber uma água aqui, que eu estou com a garganta séria. Isso era muito comum no INSS, eles juntarem documentos, inclusive, na esfera administrativa. Eu acho que eles têm, o decreto teve até uma intenção moralizadora aqui, de evitar os processos que eram mal instruídos na esfera administrativa. Mas o fato é que eu também entendo que isso aqui é também igualmente impugnável. Ainda que tenha um efeito moralizador, a gente tem que entender que o processo administrativo previdenciário, ele tem uma vulnerabilidade, né? Ele não é um processo administrativo comum. A maioria das pessoas que vão ao INSS, eles não têm a instrução de um administrado, né, que vai e instrui o processo da forma correta. E muitas vezes eles só procuram ou um advogado, uma defensoria pública no momento de recurso. E alterar a DER, isso tem efeitos financeiros consideráveis para a pessoa, para o segurado. Então, eu acho que, considerando que o processo administrativo é um processo administrativo de vulneráveis, eu acho que essa regra tem um prejuízo financeiro muito grande para o segurado. Uma outra questão que o processo administrativo também trouxe aqui do 176 é a questão da fungibilidade administrativa dos benefícios, né? O INSS já reconhecia essa fungibilidade, mas ela não reconhecia entre benefícios, genericamente falando, ela reconhecia entre grupos da mesma espécie, né? Isso tinha repercussão financeira, inclusive. E o 176E, ele reconhece entre benefícios genericamente. Eu achei interessante também eu ressaltar isso. Outro artigo que eu achei também bem interessante foi a questão da reafirmação da DER em âmbito administrativo. Não que isso não houvesse antes administrativamente, o INSS já reconhecia isso na IN 77, mas ele não esclarecia que era a data da reafirmação da DER era a partir da data da satisfação dos requisitos, né? Data que satisfizeram os requisitos. E agora está bem claro lá no decreto que é da data que satisfizeram os requisitos. Eu achei também que é importante ressaltar que, ainda que antes já houvesse esse reconhecimento, parece que no aplicativo do INSS eles tem essa possibilidade, né, da reafirmação da DER depois que
que eles calculam, que a gente da justiça, do judiciário, a gente tem essa dificuldade porque a gente nunca entrou no sistema passo a passo, né? Quando vem para a gente já é o sistema pronto, né? Já é o processo administrativo, mas o aplicativo em si, ele tinha essa possibilidade do segurado optar, né? Mas, enfim, agora o artigo ele é bem claro que é da data da satisfação dos requisitos, né? Que inclusive era uma questão até judicial, né? Que a partir de quando que a gente fazia a reafirmação da DER. E ele fala expressamente da concordância formal, né? Que ele precisa, e o aplicativo basicamente, quando ele clica que concorda, né? O aplicativo do INSS quando ele concordância formal da reafirmação da DER. Eu vou agilizar, acho que eu já ultrapassei muito, né, Olinda? Doutora Tatiane, pode ficar à vontade, porque infelizmente o doutor Leonardo não está conseguindo acessar a reunião por problemas de internet, então o tempo é seu. Pode utilizá-lo com folga, por favor. Eu vou só terminar aqui a questão do processo administrativo, então. Teve um outro artigo que eu achei interessante também, que foi 176, parágrafo 2º, inciso 2, que fala da desistência tácita. Também não é novidade, já tinha na IN 102, né, de 2019, que alterou a 77. E também, mais uma vez, a desistência tácita, ela também não é novidade, está na 9784, no artigo 40. A gente sabe que administrativamente ela existe, né? Mas, mais uma vez, eu falo da questão da vulnerabilidade processual do segurado. Por quê? Porque discutir a desistência tácita porque não juntou documento conforme o INSS pediu, ou então porque não se manifestou naquele prazo conforme o INSS pediu, dentro daquele prazo, isso não é uma discussão acadêmica, isso traz reflexos processuais depois na judicialização. A gente sabe que tem um URE 631240, que a gente, na justiça, a gente faz um filtro antes do interesse processual. A gente sabe que o interesse processual, dependendo do juizado que o segurado entrar, o filtro que vai se aplicar, enfim, na verdade é a repercussão geral, né? A gente aplica, todos aplicam o recurso, o RE, né? Mas mas assim, o grau do filtro dessa repercussão geral depende muito da interpretação do juiz. E a questão da desistência tácita, se for levada muito a rigor, vai limitar o acesso à justiça, né? Porque o processo vai ser arquivado, né? E provavelmente vai prejudicar na hora que ele for ajuizar. Ele teria que fazer um outro pedido administrativo. E também, mais uma vez, vai ter repercussão na DER, né? Ou então, ele nesse meio tempo pede judicialmente, aí judicialmente vai ser julgamento do mérito, aí ele volta administrativamente para pedir de novo. Enfim, eu acho também que essa questão do 176, parágrafo 2º, inciso 2, a gente também tem que refletir quais são as repercussões dele e em relação também à interpretação dele com o RE 631240. Eu vou falar só de mais 2 artigos que eu achei interessantes, assim, por alto, que é o 176, que fala do benefício mais vantajoso. Eu achei bem interessante, né? Não que isso não existisse. E 181B, que traz expressamente a impossibilidade de vedação, a impossibilidade de desaposentação administrativa. Eu também achei interessante eles trazerem isso no decreto. Olinda, eu acho até que eu teria mais coisa para falar, mas já deu. Você fique à vontade, Tatiane. Como eu disse, infelizmente o doutor Leonardo, infelizmente, porque ele estava muito entusiasmado em participar da palestra, ele não está conseguindo, ele está tentando, mas ele não está conseguindo acesso. Infelizmente, realmente, a internet ela tem estado bastante instável. Então, acho que está caindo. Eventos. Então, se você quiser falar mais alguns minutos, fique à vontade. Se não, eu tenho algumas perguntas que algumas colegas apresentaram. Fique à vontade para falar mais um pouco, ou então eu já sigo para algumas perguntas.
O que você prefere? Se você quiser seguir para as perguntas. Tá. Então, eu já vou acessar aqui as perguntas. E eu fico muito feliz com o encaminhamento de perguntas pelos colegas, todos os nossos colegas defensores, aguerridos defensores nessa batalha árdua que é trabalhar na área previdenciária. Em especial, agradeço a doutora Giedra, de Belo Horizonte, que encaminhou algumas perguntas. Doutora Tatiane, eu vou ler bem devagarinho e qualquer coisa eu repito, tá bom? Tá. Fique bem à vontade. E como eu tive em conversas com o Dr. Leonardo, se eu perdi algum pedaço da sua manifestação que por acaso já tenha respondido essa pergunta, eu peço desculpas, tá? Sobre que ela diz assim, do benefício por incapacidade, da carência. Segundo o entendimento pacífico do STJ, os períodos relativos ao recebimento do benefício por incapacidade devem ser considerados como carência, desde que intercalados com períodos de contribuição. Contudo, agora o decreto prevê no artigo 19c, considera-se tempo de contribuição o tempo correspondente aos períodos para os quais tenha havido contribuição obrigatória ou facultativa ao RGPS, dentre outros, o período. Parágrafo 1º. Será computado o tempo intercalado de recebimento de benefício por incapacidade na forma do disposto do inciso 2º do caput do artigo 55 da Lei 82.13 de 91, exceto para o efeito de carência. E ainda, o novo decreto, ao alterar o artigo 11 do decreto 3048 de 99, diz no parágrafo 5º que o segurado poderá contribuir facultativamente durante os períodos de afastamento ou de inatividade, desde que não receba remuneração nesses períodos e não exerça outra atividade que o vincule ao RGPS ou ao regime próprio da Previdência Social. Daí a nossa colega finaliza assim: o decreto, no ponto, parece extrapolar o poder regulamentar ao inovar no ordenamento. Qual a opinião da doutora Tatiane sobre esse tema? Se preferir, doutora Tatiana, eu posso até encaminhar por WhatsApp essa pergunta. Não, me manda por WhatsApp, só porque ela falou o último parágrafo que é de um artigo que eu acho polêmico também. Fala de novo para mim. Você quer o artigo ou quer a pergunta? O artigo, não, o final, não, o final. Só o final? É o último artigo que ela fala, o parágrafo, só para eu ver aqui rapidinho. Ela fala no decreto, né? Ela fala decreto. Do artigo 11, parágrafo 5º. Não, é isso mesmo. Não, só para não ficar procurando aqui. Artigo 11, parágrafo 5º. Você sabe que esse artigo 11, parágrafo 5º, eu achei ele meio esquizofrênico, esse artigo. Se você parar para pensar. Não, eu entendo também, respondendo já a pergunta dela, isso vai gerar muita confusão. Realmente isso já tinha uma confusão antes, né, da questão do período intercalado, se isso tem reflexo também no período intercalado, se trabalhava em condições especiais, se era computado como especial ou não, tem esses reflexos também, né? Então, assim, eu não vou nem entrar na questão de computar ele como especial, não, vamos ficar só aqui no tempo comum. E dentro do tempo comum, ter que recolher como facultativo para fins de considerar carência, eu também entendo que isso aí, talvez, judicialmente, vão impugnar isso, porque, mais uma vez, é o que eu digo, o segurado não vai saber disso, ele só vai saber disso quando ele for postular o pedido, né, administrativamente. E tem a questão que eu falei também da capacidade contributiva, de passar isso para o segurado, algo que ele não, em termos tributários, talvez não seria responsável por isso, né? Principalmente falando do segurado de baixa renda. E esse artigo que ela falou, o 11, parágrafo 5º, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo achar ele rápido aqui. Enfim, eu acho a redação dele péssima. Eu não sei como é que o INSS vai regulamentar isso. Deixa eu ver aqui, se eu acho aqui. Olha só o que ele fala, ó.
O segurado poderá contribuir facultativamente durante os períodos de afastamento e inatividade, desde que não receba uma remuneração nesses períodos e não exerça outra atividade que o vincule ao regime. Então, mas se ele está afastado ou está em inatividade, como assim que ele está exercendo atividade vinculada? Você entendeu? Eu não entendi esse artigo. Eu acho que ele está muito mal redigido. Eu não entendi, não captei a mensagem dele. E assim, ele vai contribuir como facultativo. O segurado não vai saber disso. Só vai saber disso lá depois, né? Qual vai ser o prazo para ele? Será que ele vai usar o 19E? Não sei o que eles vão fazer aqui. E o artigo em si está mal redigido, porque se ele está afastado, inatividade, não exerce a atividade que vincula ao regime... Eu não entendi. Não, basicamente eu não respondi ela, mas o que eu respondi é a pergunta dela. Realmente, eu acho que em termos de hierarquia normativa, realmente esses artigos eles extrapolam. Então, agora eu passo para a segunda pergunta também, encaminhada pela nossa estimada colega Giedra, de Belo Horizonte. Ela diz o seguinte, sobre pessoa com deficiência, sobre a pensão. A Emenda Constitucional 103, de 2019, trouxe o seguinte regramento sobre o tema da pensão por morte, artigo 23 da emenda. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do RGPS ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 pontos percentuais por dependente até o máximo de 100%. Parágrafo 1º desse artigo. As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% da pensão por morte, quando o número de dependentes remanescente for igual ou superior a 5. Destaque para o parágrafo 2º. Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte de que trata o caput será equivalente a, inciso 1º, 100% da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo de benefícios do regime geral da Previdência Social. E o inciso 2º diz o seguinte: uma cota familiar de 50% acrescida de cotas de 10 pontos percentuais por dependente até o máximo de 100%, para o valor que supere o limite máximo de benefícios do RGPS. O parágrafo 3º diz que quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será recalculado na forma do disposto no caput e no parágrafo 1º. Parágrafo 4º com destaque. O tempo de duração da pensão por morte e das cotas individuais por dependente até a perda dessa qualidade, o rol de dependentes e sua qualificação e as condições necessárias para o enquadramento serão aqueles estabelecidos na Lei 8213 de julho de 91. Parágrafo 5º. Para o dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, sua condição pode ser reconhecida previamente ao óbito do segurado por meio de avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional interdisciplinar, observada revisão periódica na forma da legislação. E agora entra o comentário da nossa colega. Veja que a Emenda Constitucional 103 vai trazer uma fórmula de cálculo mais benéfica para o caso de pensão por morte, em favor do dependente inválido, com deficiência intelectual, mental ou grave, também autorizando o reconhecimento prévio ao óbito de tal condição. Contudo, é expresso no parágrafo 4º do artigo 23 da Emenda 103 que o tempo de duração da pensão por morte e das cotas individuais por dependente até a perda dessa qualidade, o rol de dependentes e sua qualificação e as condições necessárias serão aquelas estabelecidas na Lei 8.213. Assim, continua a nossa colega Giedra,
parece ser conclusão forçosa a de que a emenda constitucional 103 não restringiu o benefício de pensão por morte apenas aos dependentes inválidos ou com deficiência intelectual, mental ou grave, como agora estabelece o novo decreto, que trouxe a seguinte disposição no seu artigo 16, doutora Tatiana, artigo 16 do novo decreto, diz o seguinte: o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos de idade, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave. Da mesma forma, reporta esses mesmos termos no inciso 3º, e no parágrafo 3º finaliza dizendo: equiparam-se a filho, na condição de dependente de que trata o inciso 1º do caput, exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no parágrafo 3º do artigo 22. A nossa colega, ela termina essa pergunta dizendo o seguinte: como se nota, a antiga redação do decreto 3.048 de 99 mencionava apenas filho ou irmão inválido. Na opinião dos debatedores, esse novo contexto pode, de alguma forma, conduzir a uma interpretação mais restritiva do direito à pensão por morte em favor da pessoa com deficiência? O que você... A pergunta é um pouco longa, né? Mas você acha que houve uma restrição de direito? Não, porque assim, o filho, no caso, o filho com deficiência, não é isso? Dependente com deficiência, não... Eu não entendi a pergunta dela, assim. Na verdade, eu concordei com tudo que ela falou, mas eu não entendi, porque, na verdade, equipara-se... Ela está falando da equiparação do filho, é isso? Ela do enteado, menor tutelado? Não entendi. De alguma maneira, ela aqui, ó, nota-se que a antiga redação do decreto mencionava apenas filho ou irmão inválido, e que nesse novo texto pode, de alguma forma, conduzir a uma interpretação mais restritiva o direito à pensão por morte a essas pessoas, né? Bom, vou passar para a próxima pergunta. Eu não entendi. Ainda na pensão por morte, diz ela o seguinte: do maior inválido. Do outro ponto que ela achou inquietante, essa questão da pensão por morte e da invalidez. Outro ponto inquietante do novo decreto é com relação ao tratamento ofertado à pensão por morte, em favor do antichamado maior inválido. Se essa condição de maior inválido se manifestava antes do óbito do instituidor da pensão, nossos tribunais vinham entendendo não fazer diferença se a invalidez é anterior ou não à maioridade. Mas veja o que enuncia o artigo 17 do decreto. Para o cônjuge, pelo divórcio ou pela separação judicial ou de fato, enquanto não lhe for assegurada a prestação de alimentos, pela anulação do casamento, pelo óbito ou pela sentença judicial transitada em julgado. Inciso 3º. Ao completar 21 anos de idade para o filho, o irmão, o enteado ou o menor tutelado, ou nas seguintes hipóteses, se ocorridas anteriormente a essa idade: casamento. B. Início do exercício do emprego público efetivo. 3. C. Constituição de estabelecimento civil ou comercial pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Concessão de emancipação pelos pais, pela cessação da invalidez ou da deficiência intelectual. Daí, no parágrafo 1º, o filho, o irmão, o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica dos três últimos, sem inválidos, ou se tiverem deficiência intelectual, mental ou grave, não perderão a qualidade de dependentes, desde que a invalidez ou a deficiência intelectual, mental ou grave tenha ocorrido antes de uma das hipóteses previstas no inciso 3º do caput. Para fins do disposto no parágrafo 1º, a data de início da invalidez ou da deficiência intelectual, mental ou grave será estabelecida pela perícia médica. Então, ela também... Não, mas pelo que eu entendi aqui, ó, a data do início da invalidez, a gente faz a perícia assim, se a perícia for confrontante, eles não tiverem satisfeito, o segurado não estiver satisfeito com a perícia do INSS, ainda pode ir à perícia judicial.
A data do início da invalidez também judicialmente tem que ter sido antes, do óbito. Uhum. Eu não entendi isso também, se é, assim, a invalidez do dependente, né, filho, enteado menor, deficiente intelectual mental grave, ela tem que ter iniciado, e a perícia que vai dizer isso, a data do início da incapacidade, deve ter sido ocorrida antes do falecimento, é tempus regit acto, né? Também não entendi, porque isso que comprovaria. Para fins do disposto, parágrafo 1º, a data do início da invalidez ou deficiência será estabelecida pela perícia. E a data do início, parágrafo 1º, não poderão apurar desde que mental tenha ocorrido antes das hipóteses do inciso 3. Ah, sim, eu entendi que ela falou antes de completar 21 anos. Será que é isso que ela está entendendo? Deixa eu reler aqui. A não ser que ela esteja entendendo isso. O decreto falou antes de completar 21 anos de idade para filho, irmão enteado, ou nas seguintes hipóteses ocorridas anteriormente à cidade. Concessão de emancipação. Eu acho que a Gedra está aqui Mas olha só, o inciso Tatiane, 3... a Gedra está aqui comentando. Sim, é isso mesmo, antes dos 21. É isso Sim, que ela mas está querendo antes dizer. dos 21 para filho... Ah, sim, entendi. Mas aqui eu também entendo que isso aqui é bem impugnável também. Porque se a dependência do filho, se o filho, depois dos 21 anos, se torna dependente econômico, isso aqui tem que ver caso a caso, né? A Gedra ressalta ali que no entendimento dela, o fundamento do questionamento dela seria no inciso 3º, né? O fundamento dela seria o seguinte: se entre 21 anos e o falecimento, não é isso? É isso que ela deve querer dizer. Entre 21 anos e o falecimento do segurado, ocorreu a incapacidade, é isso, não é isso que ela está dizendo? Isso. Mas isso antes também isso também não era pacífico antes, né? Entendi. Então, vamos para a última pergunta agora, que é também da nossa valorosa colega Giedra aqui, que ontem... Só ressaltando, o meu posicionamento é que, vindo a incapacidade, mesmo que depois dos 21, ele se tornaria dependente, né? Mas, enfim, deixa ela continuar. Aqui a nossa colega também, a doutora Larissa Arantes, ela diz assim, olha, a mudança é que o INSS quer que a invalidez seja anterior... Mas ele sempre insistiu nisso. Tanto é que vinha tudo para o judiciário, né? Isso, e já tinha uma mudança ilegal anterior. E que agora a doutora Giedra fez uma ação civil pública nesse sentido. Isso, então, antes já era assim, então... Aqui, então, vamos passar... acho que a última questão aqui já foi... Fala para ela me passar essa ação civil pública, que eu quero saber. Depois eu vou pedir para a Giedra, então, me passar o ACP para nós encaminharmos para você. Essa última questão aqui já foi mencionada, então eu deixo aqui um minutinho para ver se algum dos participantes quer fazer alguma pergunta ainda aqui no chat, para que eu possa ler a pergunta. E para que a gente possa já se encaminhar para considerações finais da doutora Tatiane. Aqui não temos mais perguntas no chat, aqui pelo que eu tenha visto, tá? E, doutora Tatiane, então, eu agradeço. Infelizmente, o doutor Leonardo não conseguiu acessar, e é uma realidade que tem se apresentado algumas vezes, porque as conexões realmente estão bem difíceis por vezes, e a depender do horário, do dia, da semana, tudo isso tem muita influência. Então, eu passo a palavra para essas considerações finais, para que depois eu possa fazer os nossos agradecimentos a todos os presentes. Eu agradeço a participação, foi uma honra participar dessa mini palestra. Digo até que foi um desafio, porque não temos praticamente nada ainda, né, de doutrina, nem jurisprudência, e nem de regulamentação ainda. O INSS ainda não regulamentou esse decreto.
Então, tudo que eu disse aqui foram indagações minhas também, basicamente. Eu estou aqui compartilhando as minhas indagações com os colegas, né? Porque com o decorrer da aplicação desse decreto, que a gente vai saber como é que vão vir as interpretações. Espero ter ajudado, estou aí aberta ao diálogo, quem quiser depois mandar perguntas e conversar, porque é um tema palpitante e eu tenho certeza que a gente vai ter muitos processos ainda virão, né? A gente não resolveu o problema, não resolvemos o problema da perícia, não resolvemos o problema da perícia virtual, não resolvemos as audiências, e agora vem esse decreto. É um tsunami atrás do outro nessa pandemia. Mas vamos que vamos. Paciência e fé, a gente continua. Doutora Tatiane, então eu agradeço. Vários colegas aqui, em especial a doutora Regina, Taube, lá do Rio Grande do Sul, a doutora Fernanda, mandando efusivos abraços e saudações muito carinhosas, né? A doutora Tatiane, como já dito, foi nossa colega, defensora pública aqui da União, atuou conosco. E eu agradeço, porque realmente é desafiador falar sobre um tema que ainda quase ninguém está falando. Então, é preciso coragem, é preciso muita reflexão sobre esses pontos. Então, a Escola Nacional agradece imensamente a disponibilidade, a aceitação tão pronta desse convite. E eu agradeço, também em nome da Escola Nacional da Defensoria Pública da União, a todos os nossos participantes que sempre aqui nos acompanham nessas palestras, nesse ciclo permanente de palestras da Escola Nacional. Então, eu agradeço, olha, mais parabéns aí, mais elogios, doutora Rafaela Passos e de tantos outros colegas que conviveram com a doutora Tatiane conosco. Então, assim, parabéns, doutora Tatiane, obrigada, e que nós possamos nos rever tantas outras vezes, e que os debates sobre esse decreto e sobre vários outros assuntos, eles são uma constante e uma permanente tônica aqui da nossa escola, porque ele está muito ligado à nossa atividade fim, né? Um dos principais ramos da nossa atividade fim, então é de inegável relevância e oportunidade. Então, eu agradeço a todos os participantes. Sem vocês, os webinários não teriam sentido, então vocês são peça fundamental destes eventos. E, doutora Tatiane, mais uma vez, obrigada e parabéns por essa conversa tão agradável e por ter conduzido tão adoravelmente essa conversa sozinha, diante da impossibilidade da participação do copalestrante, do doutor Leonardo. Muito obrigada. Um bom dia a todos e até uma próxima. Até a próxima. Tchau. Obrigada. Bom dia, obrigada. Obrigado, tchau.